A natureza de Satanás. Satanás, um nome que ecoa nas sombras da história, é uma figura que evoca medo e terror. Ele não é apenas um personagem, mas um símbolo de curiosidade e questionamentos que perpassam gerações. Sua imagem tem sido moldada por relatos e interpretações que o apresentam como o inimigo de Deus e da humanidade. Muitos se perguntam sobre a verdadeira natureza desse ser e se existe alguma possibilidade de arrependimento para ele. Esta indagação nos leva a explorar sua origem e o contexto que o levou a se tornar o que é hoje. No princípio, Satanás era conhecido como Lúcifer, um dos anjos mais poderosos e belos do céu. Ele possuía uma sabedoria incomum e habilidades musicais extraordinárias, sendo o líder dos coros celestiais. Lúcifer, antes de sua queda, era admirado e respeitado entre os anjos, ocupando uma posição de destaque na corte celestial. No entanto, seu brilho e prestígio começaram a ser ofuscados por um profundo orgulho. Acreditando que merecia ser adorado como Deus, Lúcifer começou a nutrir pensamentos de rebelião. Esse orgulho se transformou em uma rebelião aberta contra o Criador. Em seu coração, ele cultivou o desejo de ser igual a Deus, buscando uma posição que não lhe pertencia. A ambição desmedida de Lúcifer o levou a atrair outros anjos para sua causa, criando uma facção que se opôs à autoridade divina. Essa traição celestial desencadeou uma guerra no céu, onde os anjos leais a Deus enfrentaram os seguidores de Lúcifer. Essa batalha não foi apenas um confronto físico, mas uma luta entre a luz e a escuridão, entre a verdade e a mentira. A guerra no céu resultou na derrota de Lúcifer e seus seguidores. Eles foram expulsos do céu, marcando o início de sua jornada como seres caídos. Desde então, Lúcifer se tornou Satanás, o líder dos demônios, e seu propósito passou a ser desviar a humanidade do caminho de Deus. Essa nova identidade trouxe uma transformação radical em sua natureza, tornando-o o símbolo do mal e da enganação. Satanás, antes um anjo da luz, agora se tornou o príncipe das trevas, buscando incessantemente corromper e destruir. Entender a trajetória de Satanás é essencial para compreender as implicações de sua rebelião. Sua história serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Ao se rebelar contra Deus, Lúcifer não apenas perdeu sua posição gloriosa, mas também se tornou um instrumento de maldade. A escolha que ele fez ressoa através dos tempos, lembrando-nos da fragilidade da natureza humana diante da tentação e da sedução do poder. 2. A questão do arrependimento. A pergunta que ecoa em muitos corações é: Satanás pode se arrepender? A Bíblia não nos oferece uma resposta direta, mas sugere algumas reflexões sobre a natureza do arrependimento. Para compreender essa questão, precisamos primeiro entender o que significa arrependimento verdadeiro. Envolve reconhecer o erro, sentir remorso e, mais importante, mudar de atitude. No entanto, a natureza de Satanás é diametralmente oposta ao arrependimento. Satanás é descrito como o pai da mentira, aquele que engana e seduz as pessoas para o mal. Sua essência é marcada pela enganação e pela manipulação, características que o afastam da capacidade de se arrepender. Ele vive em constante oposição à verdade e à luz, tornando-se um adversário implacável de Deus e da humanidade. Para ele, a ideia de reconhecer um erro ou sentir remorso é estranha, pois sua natureza está profundamente enraizada na rebelião e na desonestidade. Além disso, a Bíblia nos revela que Satanás é um ser condenado, destinado ao lago de fogo e enxofre. Essa condenação eterna indica que não há espaço para arrependimento ou redenção para ele. As Escrituras afirmam que no fim dos tempos, Satanás será lançado nesse lugar de tormento, onde sofrerá eternamente. A certeza de sua punição sugere que ele não busca nem pode buscar redenção, pois sua escolha de se rebelar contra Deus foi definitiva. A condenação de Satanás
contrasta com a oferta de misericórdia que Deus estende à humanidade. Enquanto Satanás não pode se arrepender, nós, seres humanos, temos a oportunidade de nos voltar para Deus e buscar o perdão. A história de Satanás nos ensina que a rebelião e o orgulho levam à destruição, mas também nos lembra da importância do arrependimento em nossas vidas. Deus deseja que todos nós nos arrependamos e vivamos, oferecendo uma chance de salvação que Satanás já perdeu. A possibilidade de arrependimento para Satanás não é apenas uma questão teológica, mas um convite à reflexão sobre nossas próprias vidas. A história dele serve como um lembrete de que nossas escolhas têm consequências. Enquanto Satanás se recusa a reconhecer sua queda, nós somos chamados a reconhecer nossas falhas e a buscar a verdade. Ao contrário dele, temos a capacidade de nos voltar para Deus e encontrar a verdadeira vida. 3. A guerra no céu. A narrativa bíblica revela que a queda de Lúcifer não foi um evento isolado, mas parte de uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Essa guerra no céu foi um confronto entre os anjos leais a Deus e os que se uniram a Lúcifer em sua rebelião. No entanto, o que levou a essa guerra? O orgulho de Lúcifer o fez acreditar que poderia rivalizar com Deus, e essa crença levou à divisão no céu. Os anjos que se juntaram a Lúcifer eram atraídos por sua beleza e carisma. Ele era um líder admirado, e muitos se deixaram seduzir por suas promessas de poder e status. A luta no céu não era apenas física, mas espiritual, representando a luta pela supremacia. No entanto, Deus não permitiu que essa rebelião prevalecesse. Ele, em sua soberania, defendeu seu trono e os anjos fiéis, resultando na derrota de Lúcifer e de seus seguidores. Após a guerra, os derrotados foram expulsos do céu, tornando-se os anjos caídos, agora conhecidos como demônios. Essa queda não apenas marcou o fim do reinado de Lúcifer, mas também estabeleceu um novo estado de coisas na criação. Satanás, agora identificado como o líder das forças malignas, começou sua missão de desviar a humanidade do caminho de Deus, utilizando suas táticas de engano e sedução. A guerra no céu é um lembrete do custo da rebelião. Lúcifer e seus seguidores perderam não apenas suas posições, mas também a luz e a glória que antes desfrutavam. Essa batalha cósmica continua a influenciar o mundo espiritual, refletindo-se nas lutas da humanidade. O eco da rebelião de Lúcifer ressoa na vida cotidiana, onde as forças do bem e do mal continuam a se confrontar. Essa narrativa nos ensina sobre a gravidade das escolhas que fazemos. Assim como Lúcifer, somos constantemente desafiados por nossas ambições e desejos. A história da guerra no céu serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da desobediência a Deus. Em última análise, devemos decidir de que lado queremos estar nessa batalha espiritual, fazendo escolhas que refletem nossa dependência de Deus. 4. A natureza maligna de Satanás. Desde sua queda, Satanás se tornou a personificação do mal. Ele opera como um adversário implacável, buscando desviar a humanidade do caminho de Deus. Sua natureza é caracterizada pela manipulação e pela enganação. Ele não é apenas um ser maligno, mas um estrategista astuto que utiliza táticas sutis para corromper o coração e a mente das pessoas. Satanás é muitas vezes retratado como um predador, sempre à espreita, buscando aqueles que pode enganar. A Bíblia o descreve como um leão rugindo, pronto para devorar. Ele utiliza a dúvida e o medo para controlar e manipular aqueles que não estão firmes na fé. Sua missão é clara: destruir a relação entre Deus e a humanidade, e ele fará de tudo para alcançar esse objetivo. Além disso, Satanás não age sozinho. Ele lidera uma legião de demônios, seres que foram seduzidos por sua rebelião e agora compartilham de sua missão maligna.
Esses demônios atuam em conjunto para espalhar confusão e desespero. Eles sussurram mentiras e distorcem a verdade, visando afastar as pessoas do amor e da misericórdia de Deus. Essa união de forças malignas torna a batalha espiritual ainda mais intensa. A natureza de Satanás é um lembrete constante dos perigos da desobediência e da rebelião contra Deus. Ele não apenas representa o mal, mas também o resultado das escolhas erradas que fazemos. A sedução do poder e da adoração a si mesmo pode levar a um caminho de destruição, como visto na história de Lúcifer. Essa narrativa serve como um alerta sobre o que pode acontecer quando nos afastamos da verdade e da luz. Por fim, a luta contra Satanás e suas táticas malignas é uma realidade que todos enfrentamos. A resistência ao mal requer vigilância e a disposição de permanecer firme na fé. A história de Satanás nos ensina que a verdadeira proteção vem da dependência de Deus e da busca constante por sua verdade. Ao escolher seguir a luz, podemos superar as trevas e nos proteger dos enganos do adversário. 5. O aviso da história de Satanás. A história de Satanás serve como um poderoso aviso sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra Deus. Ele nos lembra que, mesmo aqueles que parecem estar mais próximos da luz, podem se perder se não reconhecerem sua dependência do Criador. Lúcifer, uma vez glorioso, caiu devido ao desejo de ser adorado e exaltado. Essa queda não foi um acidente, mas o resultado de escolhas conscientes e erradas. O relato da queda de Satanás nos alerta sobre a importância de manter um coração humilde e submisso a Deus. A busca pelo poder e pela adoração pode nos levar a caminhos sombrios, onde a verdade é distorcida e a moralidade se perde. Satanás exemplifica como a ambição desmedida pode resultar em destruição, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Ao nos distanciarmos de Deus, nos tornamos vulneráveis à sedução do mal. Além disso, a história de Satanás destaca a necessidade de arrependimento e de buscar a verdade. Enquanto Satanás não pode se arrepender, nós, como seres humanos, temos a oportunidade de voltar-nos para Deus. Ele é um Deus de amor e misericórdia, que deseja que todos se arrependam e vivam. A escolha de se voltar para Deus é uma escolha de vida, enquanto o afastamento dele é uma escolha que leva à morte. A narrativa de Satanás também serve como um lembrete de que todos enfrentamos lutas espirituais. Cada um de nós deve estar ciente das táticas do inimigo e da necessidade de permanecer firme na fé. Ao seguir os mandamentos de Deus e buscar sua vontade, podemos resistir às tentações e aos enganos que nos cercam. A história de Satanás não é apenas uma lição do passado, mas uma advertência para o presente. Em resumo, aprender com a história de Satanás é fundamental para a nossa jornada espiritual. Devemos reconhecer os perigos do orgulho e da rebelião, enquanto nos voltamos para Deus em busca de arrependimento e perdão. Ao invés de seguir o caminho de Lúcifer, somos chamados a abraçar a verdade e a vida que Deus nos oferece, vivendo de acordo com seus mandamentos e buscando a luz em todas as áreas de nossas vidas.